Memphis Depay pode não estar tão longe do Corinthians quanto muita gente está imaginando. O Corinthians encerrou as negociações pela renovação por causa do alto custo, mas existe uma condição que pode fazer o clube voltar a conversar com o holandês. E, ao mesmo tempo, surgiu uma informação ainda mais pesada. O staff de Memphis avalia cobrar na justiça valores que podem chegar a dezenas de milhões de reais. E tem um detalhe nessa história que muda completamente a situação. O ponto principal é que o Corinthians não considera impossível uma nova conversa com Memphis. Mas isso dependeria de uma mudança importante na postura do jogador. Além disso, existe uma discussão sobre o contrato que estava sendo negociado e que, segundo o Corinthians, não chegou a ser assinado. E é justamente aí que começa a parte mais complicada dessa história. Vamos entender tudo isso sem misturar informação confirmada com especulação. O que aconteceu com Memphis? A saída de Memphis do caminho da renovação aconteceu principalmente por uma questão financeira. O Corinthians vinha negociando um novo contrato, mas os valores ficaram altos demais para a realidade atual do clube. A proposta envolvia salário, premiações e também valores relacionados a ações de marketing. Segundo as informações divulgadas, o pacote poderia representar algo em torno de 25 milhões de reais em salários, além de aproximadamente 15 milhões de reais ligados ao marketing, dentro da estrutura discutida para o novo acordo. O problema é que parte desse planejamento dependia de parceiros e patrocinadores. E quando esse apoio não avançou como o Corinthians esperava, a conta ficou pesada demais. Foi aí que o clube decidiu não seguir com a renovação nos moldes que estavam sendo discutidos. Só que atenção, isso não significa necessariamente que Corinthians e Memphis nunca mais possam conversar, porque existe uma porta que, neste momento, ainda não estaria completamente fechada. A informação mais importante para o torcedor que ainda quer Memphis no Corinthians é justamente essa. O Corinthians não estaria disposto a ir atrás do jogador novamente nas condições anteriores, mas, se Memphis reduzir a pedida e procurar o clube para tentar encontrar um valor que caiba no orçamento, a possibilidade de reabrir uma negociação não estaria descartada. Ou seja, o Corinthians não vai correr atrás de Memphis, mas também não necessariamente fechou a porta para sempre. Existe uma diferença enorme entre essas duas situações. Hoje, o problema não seria uma guerra pessoal entre o jogador e o Corinthians. O problema é dinheiro. Se os valores continuarem os mesmos, a tendência é que não exista acordo. Mas se Memphis mudar a pedida, aí o cenário pode mudar. E é exatamente por isso que essa história ainda pode ter novos capítulos. Só que existe uma segunda questão envolvendo Memphis que pode ser ainda mais complicada para o Corinthians. Nos últimos dias, surgiu a informação de que o staff de Memphis estaria avaliando buscar na justiça valores relacionados ao novo contrato que vinha sendo negociado. A cifra citada chega a aproximadamente 20 milhões de dólares, algo na casa de 100 milhões de reais, dependendo da cotação. Mas aqui é importante separar as coisas. Esse valor estaria relacionado ao contrato que estava sendo negociado, mas que, segundo o Corinthians, não foi efetivamente assinado pelo clube. E isso faz toda a diferença. O Corinthians trabalha com a posição de que não houve assinatura definitiva desse novo vínculo. Também existe a informação de que o contrato não teria sido registrado na CBF. E o motivo é simples. Para que isso acontecesse, seria necessário que o acordo estivesse devidamente formalizado pelo clube. Segundo a versão apresentada pelo Corinthians, isso não aconteceu. O que existia eram negociações, minutas, alterações, conversas, documentos sendo enviados de um lado para o outro, mas não um contrato novo oficialmente assinado pelo Corinthians. E agora vem o detalhe que pode definir toda essa disputa. O Corinthians entende que existe uma diferença entre uma dívida já existente e um contrato novo que não teria sido formalizado. Essa é justamente uma das bases da posição do clube. O Corinthians reconhece que existem valores relacionados ao primeiro contrato que precisam ser tratados. Mas uma eventual cobrança do valor integral do segundo contrato é outra discussão. E é aí que a situação pode acabar nos tribunais. Segundo as informações divulgadas, o Corinthians afirma que não recebeu, até aquele momento, uma comunicação oficial do staff de Memphis sobre uma ação judicial. O clube teria tomado conhecimento da possibilidade através da imprensa. Então, neste momento, temos duas questões diferentes. De um lado, Memphis tem valores a receber dentro do vínculo que foi firmado. Do outro, existe a discussão sobre o contrato que estava sendo negociado para a renovação. E o Corinthians entende que esse segundo contrato não teria validade porque não foi concluído formalmente. É uma situação jurídica que ainda pode gerar muita discussão. E isso nos leva para outra pergunta. Se existe tanta tensão envolvendo dinheiro, ainda faria sentido Memphis voltar ao Corinthians? E aqui está a parte mais curiosa de toda essa história.
Mesmo com toda essa discussão financeira e com a possibilidade de uma disputa judicial, o Corinthians não estaria tratando a situação como uma guerra pessoal contra Memphis. O clube mantém a versão de que não renovou simplesmente porque não conseguiu bancar os valores. Não foi, segundo essa posição, uma decisão técnica. Não foi porque o jogador deixou de ser importante, foi uma decisão financeira. E isso abre uma possibilidade. Se Memphis entender que quer continuar no Corinthians e aceitar reduzir significativamente a sua pedida, o clube poderia voltar a conversar. Não existe promessa de renovação. Não existe negociação acontecendo neste momento, mas também não existe, segundo essa informação, uma porta completamente trancada. E isso significa que a história de Memphis no Corinthians pode ainda não ter terminado definitivamente. Só que, para isso acontecer, alguém vai precisar ceder. Na minha visão, o ponto central dessa história é muito simples. O Corinthians não pode assumir um compromisso financeiro que não consegue cumprir. Memphis é um jogador importante, tem peso dentro e fora de campo e obviamente deixou uma marca no clube. Mas nenhuma contratação pode ignorar a realidade financeira do Corinthians. Se o jogador quiser permanecer e houver disposição para encontrar um número possível para os dois lados, aí sim existe espaço para uma conversa. Agora, se a pedida continuar nos mesmos patamares que fizeram o Corinthians desistir da renovação, fica muito difícil imaginar um novo acordo. E ainda existe a questão jurídica. Se realmente houver uma cobrança relacionada ao novo contrato, essa história pode ganhar um capítulo completamente diferente. Por enquanto, o que existe é uma possibilidade de disputa, não uma condenação e muito menos uma decisão definitiva da justiça. Então cuidado com manchetes dizendo que Memphis já ganhou 100 milhões de reais ou que o Corinthians já foi condenado. Não é isso. O que existe é uma discussão que pode crescer bastante, e talvez a maior reviravolta seja justamente essa. Memphis ainda pode voltar a conversar com o Corinthians, mas somente se os números mudarem. Agora eu quero saber de você. Você aceitaria Memphis de volta se ele reduzisse a pedida? Ou depois de toda essa confusão financeira e contratual, o Corinthians deveria seguir em frente? Comenta aqui embaixo porque essa discussão vai dar muito o que falar. E se você quer mais notícias do Corinthians, principalmente sobre Memphis, mercado da bola e os bastidores do timão, se inscreve no canal. Aqui a informação é direta, sem enrolação e sem ficar repetindo a mesma notícia. Até o próximo vídeo.